Tendências e Finanças. Apoio Cultural. Quatrum Soluções Empresariais. Anderson Machado. Mentoria Financeira. No espaço da entrevista ao vivo e com o quadro Tendências e Finanças, o professor e economista Alexandre Reis traz sua colaboração, falando sobre mercado informal como tema nesta terça-feira. Boa tarde, professor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo tranquilo. Olha, mercado informal, mais uma das questões, mais um dos imbróglios, mais uma das pendências de difícil solução. O que se entende por mercado informal aqui nesse debate de Santa Maria, professor? Pois é, a característica do mercado informal é aquele comércio que não está legalizado, formalizado, do ponto de vista das obrigações fiscais, contábeis e econômicas que existem, os padrões de referência, né? Ou seja, a consolidação por parte da formalização de uma empresa para poder vender os produtos e os serviços. O que se observa no Brasil nos últimos anos é que nas principais cidades, e não é diferente a nossa aqui, que o mercado informal cresce, e cresce a taxas bastante significativas ano a ano. Os motivos pelos quais tem esse crescimento, de fato, é a crise econômica, né? Iniciada lá vamos dizer assim, ali 2014 em diante, a questão da perda, a alta taxa de desemprego, pessoas deixando de ter o seu emprego e buscando a tarefa da questão que se chama o trabalho, enfim, porque dentro do mercado informal tu tem uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego, onde tu tem toda a formalidade do ponto de vista de obrigações previdenciárias, né? E, enfim, que se paga caso esse mercado informal tenha colaboradores que atuam junto com esse empreendedor, vamos dizer assim, né? E entre aspas, informal, né? Tu não tem nada disso, né? O que acontece também nisso? Tu tem muito a questão da venda e compra de produtos que não são legalizados e pode ter problemas de qualidade nesse produto, né? Enfim, em resumo, o mercado informal gera bastante ineficiências do ponto de vista do fluxo circular normal da economia, né? A gente até tem que falar isso com certo cuidado, porque tem muitas pessoas que hoje no Brasil inteiro, inclusive aqui em Santa Maria, sobrevivem com essa renda através de venda. Então tem um pouco daquele apelo social. Porém, tem que se destacar que a gente tem que ser um pouco racional nessa informação de que no intuito do ponto de vista da sociedade como um todo, a informalidade gera muito mais perdas do que ganhos. Ela pode gerar um ganho individual para aquela pessoa que vende aquele produto e que sobrevive com aquilo. Que eu não tiro a razão, né? No sentido, né, dessa pessoa de buscar a renda, até porque ela tem que sobreviver pelas questões básicas alimentares, porque ela precisa do dinheiro para também comprar esses produtos. Mas isso que tem que ficar bem claro, o mercado informal ele gera, como se fosse o seguinte, um termo extremamente técnico-econômico, ele gera muito mais externalidades negativas do que positivas para toda a sociedade, né? Inclusive para aquelas pessoas que estão naquele mercado informal. Esse dilema é muito interessante, o senhor expõe de uma maneira bastante didática e é interessante pensar nisso, porque quando o Cindy Lojas divulga que Santa Maria tem um impacto de R$1 bilhão, eu fiquei pensando, né, e provoquei até esse pensamento lá na Rádio Membuí. Ora, se tem R$1 bilhão de impacto, ele tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. Claro. Pode ser positivo enquanto geração desse valor de R$1 bilhão, que tem efeito individual, como o senhor disse, como pode ser negativo porque não constrói sob o ponto de vista do senso coletivo, né? É difícil de ser resolvido, de ser contemplado, de ser equalizado até, diríamos assim, né? Na verdade, esse valor quantitativo que tu acabou de revelar, ele é um impacto extremamente individual. Não é nada gerado como se fosse uma externalidade positiva que gera a questão de consequências, gera um fluxo maior de renda para toda a sociedade santamariense. Não, ao contrário. Claro que isso é complicado a gente versar sobre isso, porque tem pessoas que estão dependendo daquela renda. Seria o impacto negativo, exatamente. Né? Uma vez atacado. E ali pode envolver famílias, enfim,
que estão sobrevivendo, e aí tu retirar aquilo também. Agora, de fato, tu tem que tomar uma atitude racional do ponto de vista para fazer com que isso tenha uma melhor participação dentro do fluxo normal. Eu digo sempre que o melhor seria inserir toda essa informalidade no mercado formal, com uma legislação, pelo menos provisória, para tentar e depois seguir, até para não gerar desequilíbrios equitativos entre as empresas já formais com essas empresas informais, fazer um período de transição, dado toda essa problemática, principalmente, como eu falei antes, que o principal fator desencadeante do crescimento do mercado informal é a questão da taxa de desemprego, né? Então tu tem que fazer essa transição, né? Algo tem que ser feito, porque senão exatamente tu não tem resultados positivos socialmente, economicamente para toda a sociedade. O outro dilema é dessa face visível da informalidade. A movimentação, a mobilização contra a informalidade vem de querer retirar vendedores ambulantes do centro, ou seja, uma face visível, eles estão ali. E a prefeitura que está sendo cobrada para, com seu poder de fiscalização, retirá-los dali, juntamente com o poder de polícia, né? E a outra face é que não é visível, é da informalidade que interessaria a prefeitura, que deriva também para a questão da sonegação. Pois é. É um ponto que tu tem que, de alguma maneira, tu vai ter que mexer nesse imbróglio, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas tem que buscar a formalização. Uma coisa interessante que existe no mundo inteiro, né, que eu acho que tem que diferenciar da questão da informalidade, são os artistas, né? Deve existir uma... Bem colocado. Às vezes, tu não pode confundir isso com uma questão... Tivemos polêmica até, né? Desculpa o interromper, mas tivemos polêmica em anos recentes aqui. Claro, né? E isso sempre vai ser um tema mais agudo, vamos dizer assim, de observações divergentes. Porque, na verdade, o artista, aquele de rua, ele existe no mundo inteiro. Tu vai em Nova York e tem um artista de rua, tu vai em Paris, tu tem vários artistas de rua. Ali há um produto e um serviço diferente da informalidade, daquele produto que não, de repente não tem a mesma qualidade. Esse artesão, esse artista, ele até tem qualidade no seu produto, mas a forma como ele desenvolve o seu trabalho é diferente daquela pessoa, daquela indústria, daquela empresa, seja o que for, que vai produzir um relógio. Compreendeu? Perfeito. Então isso tem que ter essa diferenciação também e um cuidado especial com essa demanda específica. Ótima abordagem, professor. Grande contribuição aqui para o programa, porque nos permite pensarmos mais sobre a complexidade desse tema, que não é fácil e não dá para apresentá-lo assim facilmente, como compromisso de vamos combatê-lo, vamos acabar com essa questão de informalidade, que não é só nossa, é do país como um todo, principalmente nessa noção de desemprego, como bem o senhor apresentou. Depois do intervalo, nós temos mais participação, entre elas o resumo esportivo, a vitória do Internacional ontem por 3-0 no Maracanã contra o Fluminense.